YouTube, tá nos assistindo pela TV da gente. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais um Pô de Fé. Eu sou a Luciana Albino e claro que não tô sozinha, né? Luciano tá aqui. E aí, Lulu? Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos no ar, hein, com mais um Pode Pode Fé. Fé. Então, você que está chegando aí agora, está nos acompanhando, estamos começando mais um Pode Fé nesse mês de agosto, dia 1º de agosto, agosto de Deus. Meu Deus. Chegamos nesse mês que chega o Natal, mas não acaba. Mas chegamos. Agosto É de a Deus. linha limite do tempo, assim, agosto. Mas Chegamos. E o agosto já começou na segunda-feira, meu irmão. Pronto, Desafiador. Só pra dizer que não veio pra brincar, Mas parceiro. eu creio que esse mês vai ser poderoso, de coisas novas, de novas oportunidades, né? Se a gente começar a ver por essa visão, novas oportunidades, coisas boas acontecerão, Maravilha. de que vai dar tudo certo. Top. Meu irmão, você vai ter o melhor mês da sua história, um mês de conquista, né? Um mês que vai dar tudo certo, vai ser muito bom. Eu tô com muitas expectativas pra esse mês de agosto, Top, Luciano. E a gente já veio do mês de julho aí, né? Aquela pegada, mês de julho. Também foi uma benção, né? Tivemos ali as primícias, mas estamos aí começando agosto. Agosto de Deus sempre. Então, E hoje nós vamos falar sobre o grande duelo que o crente vive todo dia. Você vai dizer, Luciana, o crente vive num duelo todo dia? Sim. Carne versus É. espírito. Espírito versus carne. E aí, neste duelo, o que é que Aí tem vencido é- na sua vida, se sobressaído? O espírito ou a carne? Eita, Luciano. esse duelo aí enquanto a gente estivermos aqui em vida, Sim. sempre vai haver, irmãos. Então, é um pouco da extensão do que foi pregado ontem, né? Mas é isso, sempre vai haver. E ontem teve o quê? Teve culto, irmão. Teve culto ontem, domingo. Você que não tá mais vindo pra igreja, não tá mais congregando. Foi o culto foi tremendo. Sua carne que venceu nesse momento, né? Poderosíssimo, né? Então, ontem teve culto. E hoje vai ter culto? Vai ter culto, né? Dos oficiais. Sim. Hoje tem culto dos oficiais aqui na Igreja do Senhor Jesus. E você que está nos acompanhando aí na TV da gente, no YouTube, na Rádio Jesus FM. É isso. E aí, meu irmão? Como é que tá aí? Carne e espírito. Quem é que tá mais forte? Quem é que você tá fazendo com que reine mais na sua vida? Eu quero que meu espírito seja mais fortalecido. Total, eu meu também, irmão. todos os O dias. Espírito Santo, né, para que ele possa tá mais fortalecido, para que nós possamos vencer guerras em Deus. Não é na nossa força, é em Deus. Eu creio que até quando o nosso espírito ele tá fortalecido, né, nesse momento, é igual, é como se fosse uma luta de boxe, né? Ele tem que estar preparado pra poder lutar todos os dias. Ele tem que estar preparado. Um lutador quando ele vai entrar no ringue, É. ou um jogador de futebol quando ele vai jogar, ele tem que se preparar para aquela situação. Eu acredito que o nosso espírito é do mesmo jeito. E nós preparamos o nosso espírito como? Com leitura da palavra, com louvor, né? Buscando a Deus. E eu tenho vivido isso, gente, eu tenho vivido isso muito afinco esses dias, né? A guerra do meu espírito contra a minha carne. Todos os dias eu vivo. Mas esses dias, enfim, tem uma área na minha vida muito específica. E como é bom nós sermos transparentes, eu aprendo isso com meu pastor todos os dias. E aproveitar esse momento agora e mandar um grande abraço e um beijo pro meu pastor e pra minha pastora. Beijo. Obrigado por me ajudar a viver no espírito. I love you. E aí nos ensinar a viver no Amo espírito. demais, mano. Pelo amor É, de Deus. também amo muito, Ah! meu Deus. Queria falar um nome, mas não posso. Só um coraçãozinho aqui pra eles. Ele disse que ia vir mascarado um dia, né? Pra ele poder participar aqui com a gente. Meter a máscara. Máscara ele já bota, né? Quando a gente fala, meter a máscara que o cara tá bem vestido ali, pá. Mas ele disse que um dia vir disfarçado Ai, aqui queria pra poder muito falar. que ele pudesse estar aqui conosco. Mas amém, estamos aqui com essa direção e creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. E aí, é isso. Até quando você tá no espírito, quando o seu espírito ele é fortalecido, até a sua relação com o próximo, a sua relação com as pessoas ao seu redor, o seu campo ali, quando você tá lidando com a sua família, né? Com as pessoas ao seu trabalho, as suas relações, elas acabam ficando melhor. É. E vivenciando... Você acaba vivendo melhor com as outras pessoas quando você está no espírito. Quando a pessoa tá na carne, meu irmão, É um âmbito totalmente espiritual, meu irmão. Nós precisamos entender que nós vivemos isso. É um âmbito totalmente espiritual. Então, tipo assim, a pessoa e a carne a gente leva pra todos. A gente vai orar, ela tá lá. A gente vai louvar e adorar a Deus, ela vai estar lá também. Então, a carne a gente levamos ela, mas é para isso, até para ela entender que nós estamos fortalecendo o espírito ali no momento de uma oração, que muitas vezes a carne pode dizer, tá doendo, joelho, tá cansado, e o espírito lá sendo fortalecido, você no momento de
você prostrado ali de humilhação, e a pessoa tá ali prostrada, se humilhando a Deus, orando, e a carne ela sendo enfraquecida e o espírito sendo fortalecido. Então na Bíblia tem diversos exemplos em que pessoas de Deus, sujeitas, né? Homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Muitas vezes a carne quis, mas aí o espírito veio, se apoderou da vida dele e ele conseguiu vencer guerras, batalhas e vencer guerras suas mesmo, que muitas vezes fica ali na cabeça da pessoa, ah, é porque isso, é porque aquilo. Mas aí você precisa estar em espírito fortalecido para poder vencer algumas guerras. E a gente precisa ter isso em mente e ter a convicção que é uma batalha. Ah, não sinto isso, bispo. Ah, meu irmão, se tu não sente isso aí... Tá errado, né? Porque quando nós entendemos a carne, ela é o quê? Ela é frágil e transitória. Daqui a pouco ela vai passar. Não vai existir. E o espírito é o quê? Eterno e forte. Quando você coloca essas duas situações, carne, algo que é frágil e transitório, daqui a pouco vai passar, você não vai estar mais nesse corpo. Ela é frágil por quê? Porque quando o espírito milita contra ela, ela é destruída. E o nosso espírito, ele é o quê? Eterno e forte. Porque o nosso espírito vai viver em Cristo para sempre. E é algo que nós podemos fortalecer em Deus. Mas a pergunta é, você tem fortalecido algo que é frágil e transitório ou algo que é eterno e poderoso? Eu tenho que fortalecer o que é eterno e poderoso, que é o meu espírito, que vai me fazer colher os frutos, que vai me fazer viver no espírito, né? Sexta-feira, eu passei por uma situação que foi muito marcante pra mim. E eu disse pra Deus, digo, Deus, eu carrego a tua presença. Eu tenho a tua arca, né? Eu vivo a tua presença. Eu não quero agir desse momento, dessa forma na minha carne, né? Eu não quero que esse pecado faça parte da minha história de novo. Porque acontece isso. E muitas vezes tem gente que peca, Luciano, que dá lugar à carne, né? Que dá lugar aos desejos carnais. O que são? Ira, competição, né? A inveja, a mentira, né? São algumas coisas que a carne, ela faz com que o ser humano haja na carne, quando nós falamos isso, né? E aí a pessoa acaba pecando, vivendo nesse ambiente de carnalidade, né? Da prostituição, da vaidade. E não tem diferença na vida da pessoa. É. Tô agindo na carne aqui, mentirei, pequei, falei mal, trapaceei, tive inveja. E pra pessoa não faz nenhuma diferença. Gente... É muito sério isso. A pessoa tá vivendo tanto na carne que pra ela não faz nenhuma diferença. E às vezes quando se arrepende é só remorso, não é o verdadeiro arrependimento. Então as pessoas precisam ter muito cuidado disso pra não viver na carne. Meu irmão, se você tem algo na sua vida que você tá agindo na carne, que você sabe que tá agindo na carne, sabe que tá errado, diga, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero me arrepender. Não quero mais agir assim. E saiba que quando você pedir isso a Deus, vão acontecer situações na sua vida, né? A gente fala as famosas situações, obstáculos na nossa vida, para que a gente volte a viver na carne, mas no nosso espírito fortalecido, a gente vai passar por essas situações sem ter que voltar para a carne. Isso aí é muito forte mesmo, porque tem situações que nos impulsionam muitas vezes para a gente poder, tipo assim, a pessoa fica muito ansiosa, a pessoa fica muito preocupada. E é normal, né? Às vezes você tá preocupado ali, muitas vezes com a conta, com isso e aquilo. Só que o problema é você focar naquilo, cara. Focar naquilo e pensar que não existe um Deus que pode mudar aquele quadro, mudar aquela situação. Então, quando você tá espiritual, pode vir o que for, porque nós aprendemos na palavra de Deus que, meu irmão, ansiedade, preocupação, tudo o nosso Deus ele pode resolver. Uhum. Ah, então o senhor tá dizendo que você... Meu irmão, a minha vida, eu não sou um super-herói, nós não somos um super-herói, nós passamos por muitas vezes com esses conflitos relacionados a se preocupar, a ficar ansioso. Mas só que aí nós precisamos entender que há um Espírito Santo dentro da gente. De nós. Pra quê? Pra dar aquela calma, pra derramar aquele bálsamo, pra dizer vai dar tudo certo, fica tranquilo, ora a Deus e vai ficar tudo bem, porque nós não precisamos estar focado naquilo. Ah, vou focar na luta, vou focar... E não ver que Deus ele pode resolver. A palavra de Deus fala, para que vai se preocupar para quê? Sim. Quando Moisés pega e... Oh, meu Deus, e o povo tá aqui de frente pro mar. Deus disse, e aí, Moisés? Diga ao povo que marche. Então, não é para parar. Não é para parar, é para continuar marchando. Por mais que exista um mar... Lá na frente é para continuar marchando. Por quê? Porque na carnalidade eles iam ali afundar.
mas no espiritual o mar ia se abrir. Então, quando nós já entendemos as coisas espirituais, sabemos o que Deus ele pode fazer, aí, meu irmão, é só seguir em frente, é só ir avante, que Deus ele continua fazendo. E há uma luta para a carne dizer, ele não vai, para, retrocede, mas o Espírito ao mesmo tempo diz, segue em frente, marcha, vai para cima, que eu tô contigo. É o Espírito Santo, o Consolador, que sempre está conosco, sempre. Gálatas 5, ela tem a cartilha lá do crente, né? Do 16 até o 26. E aí eu lembro que era um exercício que eu fazia muito. E acredito que você fazendo em casa também, isso vai fincar nas tábuas do seu coração. Eu tinha muito isso, principalmente quando eu morava na casa da minha mãe, que eu colocava os versículos da Bíblia, às vezes grudado na parede, assim. Porque às vezes eu acordava e eu já olhava para aquele versículo. Por isso que é bom você ter sempre versículos bíblicos na sua casa. Até para você ler, meditar. E aí, Gálatas 5... lá a partir do 19, né? Você, se tiver com a sua Bíblia em casa, abra ela aí. Lá em Gálatas 5:19 vai dizer, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Essas são as obras da carne. A inimizade, a ira, a inveja, a prostituição, o espírito de feitiçaria, porque o espírito de feitiçaria também é o espírito de rebeldia contra os líderes, né? Isso a gente precisa deixar bem claro, né? Tem o espírito de idolatria, tem o espírito da prostituição. Prostituição não é só aquela... A pessoa diz, não, prostituição é só aquela pessoa que vende seu corpo por dinheiro. Nananina, não. A prostituição também tá naquela pessoa que troca muitas vezes a presença de Deus por um prato de lentilha, né? Por um momento de distração. Como foi falado ontem, né? Ontem teve culto. E aí? Você tava onde? Né? No culto? Você tava vivendo o quê? Ô, Luciano, não podia, eu tava no hospital, eu tava fazendo alguma coisa do trabalho. Mas tem gente que não estava e não tava vivendo isso. E não vive isso. Tem gente muitas vezes que diz, não, eu assisto aqui da minha casa, quando dá. Não, não precisa de tudo isso, não. Precisa sim, meu irmão. Porque se você não fizer tudo isso, se você não viver pra Deus de verdade, você é atacado, e as obras da carne é que fazem parte da sua vida. Você começa a trocar, né? O espírito pela carne. Aí é um declínio. É pouquinho. Daqui a pouco vai faltando culto. Daqui a pouco não concorda mais com o que o pastor fala. Daqui a pouco acredita que não precisa mais dar o dízimo na igreja. Daqui a pouco não precisa mais ler tanta Bíblia. Daqui a pouco começa a achar que tudo isso é radical, que as pessoas estão vivendo é uma loucura. E quando você vê, você vai começar a agir na sua carne. Você vai começar a se irar facilmente. Você vai começar a virar inimigo de todos, né? Porque essa é a inimizade. Você vai começar a falar heresias quando seu líder fala alguma coisa, ou quando seu líder dá uma ordem, você acha que não é necessário fazer tudo aquilo. E aí você vai começar a viver de acordo com o que sua carne quer. E pode ter certeza que as obras da carne, elas resultam em morte. E quando nós falamos isso, não é só a morte física, mas a morte espiritual, que é a pior morte de todas. Acredito que a morte espiritual seja a mais... Principalmente para quem já pisou no Santo dos Santos. Principalmente para quem já viveu para Jesus. A morte na carne, meu irmão, a morte espiritual é ruim demais. E aí, no mesmo, Gálatas vai dizer dos frutos do Espírito. Que a gente já falou aqui, né? Falamos Passou já. uma semana. Mas nós vamos repetir para você que é a partir do 22, que é amor, gozo, paz. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você consegue dormir? Não, Luciano, eu só tenho paz. Ou, Luciano, eu só tenho paz quando entra dia 1º e o dinheiro cai na conta e eu consigo pagar minhas contas. Isso não é paz, né? Isso não é a verdadeira paz. Não é o que Deus tem pra você. Não é o que tá em Gálatas 5. Quando eu tenho dinheiro no bolso, eu sou longânimo demais. Pode fazer o que quiser que eu fique em paz. Não, Nanina, não. Isso não é paz, não. A paz de verdade em Deus é mesmo estando em momento de dificuldade, talvez não tendo dinheiro no bolso, você continua tendo paz, né? Benignidade, pensar bem. Você consegue ainda pensar bem das pessoas, bondade, fé, mansidão. Quando você é pego, né, numa ofensa, você consegue ser manso ainda? Você tá conseguindo ter mansidão? Consegue controlar a ira? A fé, né, e a temperança. Você tá conseguindo viver isso? Não, Luciano, eu tô lá ainda em Gálatas 20. Eu tô lá em Gálatas 19. Eu quero ir lá pra frente, eu quero viver o Gálatas 22. Aprendo todos os dias, eu aprendi com o meu pastor, do altar, da vivência dele. A verdadeira paz, a verdadeira prosperidade. Porque aproveitar que hoje é dia 1, a gente até tava falando sobre isso. Tem gente, menino, que a partir do dia 1, ou quando recebe dinheiro,
é a pessoa mais feliz do universo. E tô ótimo. Quando chega no final do mês, que não tem tanto dinheiro na conta, pronto. Já não é mais tão feliz, já fica mais estressado, já não quer falar com ninguém. O marido, quando chega em casa, já começa a gritar com a esposa. A mulher já fica estressada com os meninos e começa o quebra-pau dentro de casa. É isso mesmo que a sua casa está vivendo? A sua casa está sendo governada pelo dinheiro, pelos frutos da carne? Porque o amor ao dinheiro, de fato, é a raiz de todos os males. Tem gente que é gerenciada por dinheiro. E mais, nós sempre pontuamos aqui, né? Tem gente, e nós aprendemos com o nosso pastor, que mora em uma mansão de 1 metro por andar. De 1 metro não, de 1 por andar. A pessoa mora de frente para a beira-mar, de frente para a praia. E não tem paz, não tem alegria. Como tem gente que mora aqui no Brejinho. Às vezes tem um esgoto passando na porta de casa. Às vezes a pessoa recebe a cesta básica que dá aqui no Projeto Nobre. E a pessoa é feliz de verdade. E a pessoa tem paz, a pessoa é longânima, a pessoa é mansa. Enquanto tem gente que tem muito dinheiro e não tem nada disso. Então, nessa guerra do espírito contra a carne, quem tem que vencer é o nosso espírito. Quem tem que morrer é a nossa carne. Quem tem que morrer todos os dias. Eu digo muito que a carne é um pinche e o espírito é um pitbull. Porque é isso mesmo. A nossa carne faz só barulho, irmão, faz só zoada. É isso. A carne, ela faz só barulho, só zoada. Né? E você tem alimentado o quê? Deixar de ser bicho mais forte que o seu pitbull? Não. O tempo vai passando e assim, tem muitas pessoas que já estão... Nós, né, que já estamos nesses anos de cristianismo, vivendo essa espiritualidade há muitos anos. E nós aprendemos aqui, a gente fala muito daqui porque cada culto é uma aula, né? Sim. E o nosso viver em Cristo precisa ser renovado dia após dia. E às vezes existe um tempo de cristão que a pessoa ela pensa que adquiriu uma certa maturidade para ela querer ditar certas coisas que um dia foi usada por Deus para lhe dar a vida. Tem gente que não sente mais como sentia antes a presença de Deus. Tem gente que fala, não, porque eu vou ler a Bíblia aqui, só esses minutinhos são suficientes para mim. E tipo assim, pensam que aquele grau de maturidade, aquele determinado tempo de igreja, ela pode ditar o que ela pode fazer, como é que ela pode se chegar até a Deus. Só que aí a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Nós precisamos chegar a Deus com o quê? Com o coração contrito e espírito quebrantado. E às vezes a pessoa, ela fica na normalidade, e é isso que eu me pego todas as vezes que eu chego num culto. Tipo assim, qual o meu comportamento, meu irmão? De como é... Tipo, tem gente que hoje em dia vem pra igreja, né? Aí fica ali nos momentos de louvor, fica ali por fora, não fica mais como ficava antes, né? Inteiramente, né? Naquela imersão, né? No louvor, desde o louvor até o dízimo e oferta, até a palavra, até o final. Não, ela só entra quando passa muitas vezes o dízimo e oferta. Pra palavra, amém, a palavra é uma bênção. Só que se você veio pra igreja, você veio realmente pra algo que você precisa se entregar a Deus. Mas se eu chegar só no momento da palavra, amém, compreensível demais. Porque você chegou ali do trabalho, veio direto do trabalho, ali chegou no momento da palavra. Só que aí tem gente que, poxa, tá no momento do louvor. Eu me lembro muitas vezes que eu era lá da Ablé na época, eu chegava cedo na igreja e ficava lá mesmo, desde o momento do louvor, já naquela atmosfera, já naquela... Quando vinha a palavra, continuava na atmosfera, só que aí tem gente que já... Não, é normal, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Só que aí Deus sabe a motivação do coração de cada um. E há uma luta, né? A gente viu aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala, porquanto a carne luta contra o espírito. E há uma luta. Não tem como, há uma luta. De pessoas estar assistindo nesse momento e Sim. eu vou desligar, porque há uma luta, não se enganem, há uma luta. Nesse momento, anjos e demônios ficam... Que isso é muito forte. Demônio fica espiando, ó, como é que eu posso pegar ela, como é que eu posso fazer isso? Aí vai lá, lança uma seta, um prato, não sei o quê. Pra quê? Pra pessoa, ela cair e pronto, se sentir culpada, pensar que Deus não vai perdoar. Então a pessoa fica naquela, fica viajando e acaba que... Mas há uma luta. Eu sei que eu tô aqui e há uma luta.
do que do diabo querer colocar pra mim errar uma palavra. Mas eu não tô nem aí. Se errar, Oh. amém. De boa. Se nós errarmos aqui. Mas por quê? Porque nós sabemos que há um espírito. Há uma luta de pessoas de estar assistindo nesse momento e estar apontando, não sei o quê, falando isso, falando aquilo. Por quê? Porque são coisas da carne. Você tá no espírito, você tá, ó, de boa, nada te abala, nada te aflige. Sim. Por mais que muitas vezes você possa sentir na carne. A gente já falou aqui de jejum algumas vezes. É jejum ou é jejum? Jejum. Jejum. A gente já falou de jejum aqui algumas vezes, mas cara, quando a gente tá fazendo jejum, meu irmão, o caba fica... Eu já fiz jejum já que... Eu cheguei pra pregar, eu fiquei, meu Deus, eu tô vendo 3 pessoas e é só uma ali, eu tô meio assim... Mas aí quando você começa, quando você entra naquela atmosfera que é totalmente favorável ao espírito, sim. A carne é nem... assim, algo que... E a carne já era. É. Você acaba de pregar, ou então você acaba de adorar, acaba aquele culto que você veio no propósito. Você só lembra de comer quando você meio que sai daquela imersão, sai ali do culto muito... Aí você, poxa vida, eu tô no propósito, eu vou aqui entregar e vou comer 27 pedaços de pizza. Mas, Meu Deus, tipo assim, você tá naquele propósito. E às vezes a carne, ela sente, mano. Sim. Ela sente. Assim como Mateus 4 vai dizer que Jesus, ele... Poxa, o cara tava fraco, mas aí o espírito dele... Deserto, né? O espírito dele tava fortalecido, né? À toa que quando o diabo veio, o quê? O espírito reinou, mano. Aleluia. Né? Por mais que a carne dele tivesse fraca. Então, é porque... Pra vencer a tentação, tem que alimentar o espírito. É porque eu tô fraco, isso e aquilo. A gente vem, né? A gente somos jovens, vem nessa... não, é porque os hormônios, essas coisas e tal. Meu irmão, é o espírito, cara. Tu tem que... Não é o hormônio que é forte, não é porque é normal o hormônio. Beleza. Eu também é normal ele tá ali, mas é normal ainda você vencer ele. Tipo isso, entendeu? Porque, tipo assim... É anormal ele reinar em você. A pessoa quer levar as coisas na normalidade, não, é porque... É como um bispo Jorge, né? Que tava aqui na sexta-feira. Sim. Ele fala muito quando ele prega, né? Ele tecla muito nisso. Que teve uma pessoa que chegou pra falar, não é porque eu precisava estar no mundo, porque eu precisava experimentar aquilo, mas não é normal, você não precisa disso. E o que foi que o nosso pastor e presidente falou aqui, usando a vida da bispa, você não precisa provar do amargo pra saber que o doce é doce. Então quer dizer, se eu ver um abismo, eu tenho que pular do abismo pra saber que eu vou morrer? Porque eu já vi um monte de gente pulando do abismo e morrendo. Eu digo, não, agora é minha vez, espera, eu vou pular. Só pra ter a sensação de voar. Um monte de gente se inclinando pra carne. Aí eu vou também. Eu prefiro estar no espírito pra mim não passar por aquilo, porque eu vi que aquilo ali não era muito legal. Isso mesmo. É isso mesmo. Porque há uma luta, mano. Há uma luta. E a gente precisamos vir pro lado que só ganha. Time que ganha, ninguém se mexe, papai. E tá aqui, ó. Quer alimentar o teu espírito? É nisso aqui, ela não muda. Não dá pra mudar, é engraçado. Quando Paulo escreveu isso pra Gálatas, gente, isso é tanto tempo atrás. E hoje nos ajuda todos os dias. Porque, meu irmão, se você tiver isso aqui escrito nas tábuas do seu coração, você vai conseguir vencer muitas guerras, né? Eu posso dizer isso com uma vivência própria. Esses dias eu tô lutando contra mais do que todos os dias. Tem um espírito da ingratidão que quer vir no meu coração em relação à situação, né? Eu disse, meu Deus, eu não aceito, Senhor, eu quero ser grata por isso. E aí, na sexta-feira, não contei nem pipoca. Meu pastor disse, meu filho, você que tem o Espírito Santo de Deus, quer carregar a arca dentro de você, mas tá sentindo que tem uma luta do diabo. Eu digo, opa, eu fui a primeira a descer. Digo, fui lá, me ajoelhei, chorei nos pés do Senhor. Pois é. E se você quer vencer, não tem vergonha. Cara, não tem, mano. Senhor, me ajoelha aqui no teu altar. Ontem mesmo eu tava... por isso que eu disse, né? Que aqui é uma extensão do que foi pregado ontem, né? E ontem eu tava ministrando lá no Mega Templo. Isso, e eu falei, gente, se ninguém quiser vir se ajoelhar aqui, vai ser só eu que vou me ajoelhar. Por quê? Porque eu tava precisando disso. E quando a gente não... Quantas vezes a gente já viu pessoas de Deus fazerem isso, né? Eu já falei aqui do avivalista que todos os dias ele aceitava a Jesus. Por quê? Porque é necessário a gente ter isso. Todos os dias, cara, né? É a humildade. É saber que aqui, ó, isso aqui, ó, a carne... É terreno. Meu irmão, é aqui, ela fica aqui. São coisas humanas. Lá em Pedro vai falar... desculpa, lá em 1 João. Sim.
vai falar que não ameis as coisas do mundo e nada que há nele. Aí, então quer dizer que eu não posso amar a pessoa que tá do meu lado. Aí é que tá, irmão. Claro que você pode. Porque a pessoa que tá do seu lado não é daqui. Ela é lá do céu. Porque a pessoa que tá do seu lado, ela é imagem e semelhança do Senhor. Agora, eu vou amar mais carro, eu vou amar mais bens, eu vou amar mais outras coisas do que a Deus e do que o meu próximo. Não vai te aí salvar. Tá errado, isso é carnal, cara. Isso é carnal. Ai, eu amo meu celular, se meu celular quebrar, não sei o quê. Não, pera aí, tá errado, mano. Tá se errado. a pessoa que eu tô agora me deixar, acabou minha vida. Não. Ou se eu não conseguir comprar aquele carro, aquele apartamento. Aquilo ali definir você. Aquilo ali não vai te salvar. Aquilo ali não vai te levar pro céu. Se você estiver pensando e desejando mais as coisas deste mundo do que o céu, você tá vivendo errado. Você tem que desejar o céu todos os dias. Mas eu até falo isso pro meu cara. esposo, ele diz que acha meio estranho, né? Mas eu digo pra ele que todo dia eu tenho vontade de ir pro céu. Mas quando eu falo isso, não é, ai meu Deus, eu quero, por favor, me mate hoje. Não é isso. Mas é porque eu tenho saudades do céu. Eu fui criada lá. Deus me tirou dele. Eu vou me emocionar, porque eu amo muito a Deus. Eu amo muito ao meu Deus que me criou. Então eu sei que eu vou viver na Nova Jerusalém com ele. Eu sei que essa paz que eu tenho dentro do meu coração, essa alegria no Espírito, foi ele que me deu. E como eu fico feliz em saber que tem uma igreja que vive isso. Uma igreja que ama a palavra. Uma igreja que fala dos dons do Espírito. Uma igreja que traz um convencimento. As pessoas se arrependerem dos seus pecados, né? Pode ser bispo, pastor. Eu vejo meu pastor fazer isso de altar. E como eu me sinto agraciada por Deus de ter uma igreja que valoriza, né, os frutos do Espírito. E que todos os dias tem uma frase de uma irmã que congregava conosco. E ela dizia que a igreja do Senhor Jesus é um oásis pro espírito e um veneno pra carne. Isso mexe muito comigo, porque é isso. A nossa carne é que tem que ser mortificada todos os dias, meu irmão. Porque se você começar a agir na sua carne, você vai perder tudo que há de bom em você. Se você começar a agir na sua carne e fazer as coisas de acordo com a sua carne, você vai perder tudo o que Deus tem pra você. Mas quando você começar a agir no Espírito, meu irmão, e viver do Espírito, você vai ver como você vai ser muito mais feliz. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos onde você é tentado, você vai ver como é prazeroso rejeitar um prato de lentilha. É demais. Como é? Porque muitas coisas que acontecem, tipo assim, Do nada a gente vê na Bíblia e nós vemos na nossa vida, né, também. Poxa, se Daniel, ele fosse alguém carnal, Sim. tinha escrito lá na Bíblia lá que quando ele entrou na cova, ele ficou lá no canto, ele quis ficar lá no teto por leão não pegar ele. Leão, viu? Né? Lembrando que naquela época, aqueles leões, eles não tinham que comer, tá? As pessoas deixavam eles com fome, propositalmente, pra quando os cristãos ou as pessoas que fossem contra o rei fossem jogados lá dentro, elas fossem dilaceradas em questão de segundos. Por isso que eles não comiam, eles passavam de semana sem comer, tá? Tipo assim, então, é assim que ele entrasse, mano, não ia dar nem tempo, mano. Mas o cara, ele é alguém totalmente espiritual. Porque se ele fosse querer resolver na própria força dele, na carne, ele ia tentar sair correndo, tentar... Se Não, desesperar. né? Mas o cara, ele foi espiritual. Por quê? Porque era um momento dele, tipo assim, eu quero vencer no espírito e eu sei que com a pessoa ali do meu lado, ela vai me fortalecer, ela vai... Porque, como a gente falou aqui, né? Muitas vezes, diversas vezes, o nosso pastor, ele é usado por Deus para nos fortalecer ali em espírito, numa palavra que vivifica, numa palavra que nos revigora. Mas aí tem muitas vezes que é só nós, meu irmão. Que assim como o próprio Jesus estava lá no Getsemane, Jesus podia ter falado com os discípulos, ei, vamos comigo. Não me deixa só. Vamos comigo, não me deixa só, vamos ali. Mas era só ele e Deus. Né? E no momento em que a carne estava querendo, não, Senhor, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Aí o Espírito foi lá e... A vontade dele reinou. A vontade reinou, porque no mesmo instante ele entendeu, cara. Ele entendeu, então... Quero meu livre-arbítrio, não. Eu Tipo não assim... gosto, não. Eu digo, Deus, meu livre-arbítrio é teu. Tipo Faz assim, o que o senhor quiser, cara, porque... é viver no Espírito, é estar nele. É não achar as coisas normais. Se a Bíblia me diz que se eu tiver com uma pessoa que é espiritual, assim como eu, ali o Senhor vai estar, cara, eu não posso jamais pensar que quando tá eu e outra pessoa reunida em Deus, vai acontecer algo normal ali. Não, tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Eu não posso ser arrebatado ali na hora, eu não posso
cair, não sei o quê. Mas existe O algo Espírito sobrenatural testifica. acontecendo, Isso cara. mesmo. A gente vê na Bíblia que quando Maria, ela chegou, né? O menino mexeu na barriga de forte, Isabel. viu? Né, de Isabel? Isso. Então, por quê? Porque a pessoa, há algo sobrenatural acontecendo. Então, se eu tô aqui com a Luciana, se eu tô aqui com as pessoas de Deus também que tô trabalhando por detrás das câmeras, por quê? Porque há algo sobrenatural acontecendo. Sim. Você que tá nos escutando, há algo sobrenatural acontecendo. Você que parou tudo nesse momento, há algo sobrenatural, irmão. E quando eu falo isso, meu corpo chega e esquenta, eu sinto algo. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós vivemos para Deus. E o Espírito, ele está sendo fortificado nesse momento. Para você, para minha vida, para nossas vidas, há algo sendo fortificado. E a carne, não é. Não é a carne. É você viver para Deus, é você fortalecer o Espírito, é você parar tudo e dizer, Deus, esse é o momento. Aí o que a carne vai fazer? Botar uma notificação no celular, fazer com que o celular chegue alguma coisa. Por quê? Porque o diabo, ele fica estudando. Aí você faz o quê? Desliga o celular, já para evitar esses pontos de contato. Isso aí você mesmo, precisa verdade. entender, você precisa... Por que que muitas vezes você tá assistindo e não chegou a notificação do seu celular? Por quê? Mas quando você vai ler a Bíblia, aí começa a chegar. Por que que quando você não abriu um propósito, não tá de jejum, você nem fome sente? Mas quando você tá de jejum, meu irmão, você quer comer os rebocos da parede. Por quê? Porque é algo espiritual. Sim. Porque é algo espiritual. Por que mundo espiritual é mais real que que você físico, tá né? conversando com alguém que nós sabemos que nossa intimidade com Deus, oração, é nós conversarmos com o Senhor, fazemos petições, súplicas e agradecimentos. Por que você tá conversando com alguém ou agradecendo e você não fica cansado de poder conversar com a pessoa e tal? Mas quando você tá na presença de Deus para orar, para conversar com o melhor amigo Espírito Santo, vem logo um cansaço às vezes, vem logo... Por quê? Porque é algo espiritual, cara. Algo espiritual. Porque tem gente que tem um prazer de passar mais de 1 hora dentro de um estádio, de passar horas e horas em outros locais, mas quando tá dentro da igreja fica inquieto, fica... Porque é algo espiritual. E a gente temos que entender. Isso aqui é as mínimas coisas que a gente fala. Fora as outras coisas espirituais que a gente vê acontecendo, né? A carne milita contra o espírito, Milita né? totalmente. Milita é luta. Ela tá ali pra isso, pra militar contra o espírito. Qual é a intenção da carne? É destruir o espírito. Isso! Se você entender isso, meu irmão, aí 20% da sua caminhada você já entendeu. Meu irmão, se a minha carne tá militando contra o meu espírito todos os dias, peraí que eu tenho que fortalecer meu espírito. Porque agir na carne eu não posso. Porque a carne só leva a dissoluções, a brigas, né? Então agir na carne vai te levar pra ruína, e a ruína espiritual. Nós temos que agir no espírito, pelo espírito, pra nós sermos felizes. Vamos chamar... E em nenhum momento né, a gente tá aqui pra poder enaltecer, engrandecer luta, Jamais, carne, não sei o que. jamais. Não, porque são derrotados. Mas é pra você entender que vem pro lado certo, ó. Vem pra cá, segue o líder, segue o espírito. O lido. Segue o líder. Não tem jeito, irmãos. Segue o líder, segue o espírito. Vem no Sim. espírito. Vem com Deus que é sucesso. Não tem jeito. Agora a pessoa, não, é porque é normal os desejos da carne. É porque não é, irmão. É porque acontece. Meu irmão, eu ouvi esses dias a pessoa dizer, não, é a síndrome dos 7 anos de casado. É normal ter a traição. Eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Não, Diabé. pelo amor de Deus, meu irmão. Não tem condições não, um negócio desse. É a síndrome dos 7 anos, é no seu... Pra que isso, mesmo? Aí é do espírito? Claro que não é. É totalmente da carne. Querendo encontrar formas de justificar as obras da carne, né? É totalmente da carne. Não, é porque é normal a pessoa não amar a outra mais depois de um tempo. Que conversa mesmo. Conversa... Que conversa. Conversa mais barata. É. Não tem nem valor. Por isso que é barata mesmo. Não tem nem valor, na verdade. Não existe. Tem que amar, tem que... Todos os dias, colocar a linha no altar pra Deus e pra pessoa que tá do seu lado. Por quê? Porque você ama ela. Ela é a imagem e semelhança do Senhor. Então a linha do altar é pra Deus em primeiro lugar, as primícias. E pra pessoa que tá ali do seu lado.
Então, meu irmão, aí a pessoa fica querendo achar várias... Todos os dias cultivar esse amor em Deus e cultivar esse amor com seu cônjuge. Não tem pra onde correr. E né? com as pessoas, eu não sou casado. E a pessoa que tá do seu lado, irmão, a sua amizade em Deus, né? Sim. A amizade em Deus, seus familiares, as pessoas que estão ali do seu lado, porque você precisa ser agradável. Mas aí a pessoa quer, não, é porque é normal acontecer, é porque briga de irmão é normal. Beleza que tem essas desavençazinhas, né, galera? Falou isso, hein? Será que nós estamos brigados, não? Não, mas aí, tipo assim, se fosse normal, o primeiro homicídio não tinha sido de irmão na Bíblia, né? Mas aí é normalizar as obras da carne, né? Mas não é normal, é algo anormal, meu irmão. Nós que somos seres espirituais, por isso que não é normal. Isso, o normal é você ser quem Deus fez você... Aleluia. Quem Deus fez você com esse propósito de ser criaturas de Deus e reconhecer que você nasceu por causa dele, por meio dele, pra glória dele. Aí é porque... Não é normal, irmão. Normal é você nascer e viver pra Deus. Aí não é porque dá uma voltinha no mundo, não sei o quê. Depois eu volto. Dá essa voltinha no mundo, meu irmão. Muitas vezes você só pode ir, viu? Mas voltar é meio difícil. Voltar é meio embaçado, porque tem gente que perde a vida. Vida espiritual, obviamente, né? Mas perde a vida física mesmo. E não vai pra um lugarzinho muito bom, não. Pesar demais. Mas e aí? É Bíblia, né? É Bíblia. Eu só falo o que eu leio aqui, o que eu aprendo aqui. Nós precisamos entender isso. É verdade. Tipo assim, diferente de outros testemunhos, eu nunca fui pra uma festa, assim, do mundo, pra festas, assim, que o pessoal vai com bebedices, drogas. E... muitas vezes vinha a curiosidade. Poxa, será que... como deve ser? Quando tu era mais novo? Quando eu era mais novo. Só que aí, ao mesmo tempo, eu pensava, eu via os exemplos, mas o cara tá tão assim, o cara vem de uma festa dessa, todo ridículo, todo... Aí eu ficava escutando as histórias, umas paradas tão assim que eu... Não, cara, eu acho que... ao mesmo tempo que vinha essa curiosidade, o Espírito me mostrava outras coisas que não me fazia... não era muito legal. Porque... era pelo Espírito que eu vivia. Então, por mais que a carne quisesse me mostrar algo, o Espírito vinha lá e, você tem que ver isso, que isso é ruim, isso só leva a dissensão, isso só leva a briga, isso só leva a infidelidade, e o meu Espírito é a fidelidade. É tudo ao contrário, irmão. Eu vivi num campo diferente do Luciano, que por um tempo bem curtinho. Essas festas, meu irmão, se você realmente, né, tem um Espírito, vive no Espírito, já viveu no Espírito, pra sua carne... pode até parecer legal, mas pro seu espírito é agoniante. Tipo assim, é desesperador. Você tá naquele lugar, aquele lugar não te pertence. Você fica se sentindo meio estranho naquele lugar. Eu até pontei uma vez sobre meus dons, que eu tava numa roda do colégio, tava todo mundo cantando um pagode e eu fui cantar. E aí, quando eu cantei esse pagode, minha voz faltou. Porque, de fato, a minha voz foi pra isso. Foi pra louvar louvores a Deus. E aí, vivenciando aquele lugar, eu não pertencia àquele lugar. Eu não fazia parte daquilo. Porque eu era um ser espiritual. Porque eu sou um ser espiritual, né? E existia uma pessoa orando por mim, que era a minha mãe. Então, desde o ventre da minha mãe, desde a minha formação, o Espírito Santo reina sobre mim, né? Então, quando o Luciano fala, eu entendo muito. Porque quando você vai pra aquele lugar, meu irmão, estranho. E é tipo assim, dois extremos. Porque quando eu sentia isso, como meu espírito estava fortalecido, ele vencia o da carne. Só que a gente já escuta várias histórias das pessoas que estão no mundo, que elas já viveram o que a gente vive hoje. Aí estão lá no mundo, aí pensa nas coisas da igreja. Só que a carne dela tá tão forte que vence o espírito. Porque o espírito traz a memória. Né? Então quer dizer que o espírito perde. Meu irmão, a Bíblia fala que Deus, quando as pessoas se entregou às paixões dela, Deus entregou elas. Aí a pessoa, ela tá lá, aí o espírito vai e lembra. Aí a pessoa, não, em vez de, não, eu vou pra casa, eu vou amanhã, no mesmo dia eu vou pro culto, eu vou me arrepender, eu vou voltar às primeiras obras. Aí a pessoa vai e continua alimentando a carne. Aí não tem jeito, irmão. Um bispo muito querido me mandou aqui, ó. O desespero humano é compensado abundantemente pela graça divina. Então, às vezes a pessoa tá desesperada ali, mas aí é a graça, né? O espírito vai lá e preenche a pessoa. E a gente escuta vários testemunhos de pessoas que estavam, às vezes, no meio de baladas, festas, boates. E aí, o espírito, que eu creio que foi o Espírito Santo, que de alguma forma ali falou no ouvido da pessoa que não é o seu lugar. Sai daqui, volta pra Jesus.
volta pra mim. Ou até o nosso pastor, né? O testemunho dele é muito forte. Quando ele diz que acorda num prostíbulo e ele disse, eu não quero mais essa vida pra mim. Eu acredito que o Espírito Santo já estava movendo no coração, certeza, mano, né, dele ali. De alguma forma, o Espírito Santo conversou com ele, mesmo estando naquele lugar. Ah, então, Luciano, eu vou pro mundo agora pro Espírito falar comigo. Não. aí é loucura. Viu? Não é isso não que a gente tá falando, não. A gente tá dizendo que o Espírito Santo, que o Espírito tem que ser mais forte do que a sua carne. Que você, quando vive no Espírito, meu irmão, pode ter certeza, você vai ser muito mais feliz. Porque se o nosso pastor tivesse, não, eu vou continuar nisso aqui, a carne dele ia ser fortalecida e tchau. Mas o que foi que ele fez? Não, eu vou viver uma vida nova. Sim. Fortalecer o espírito e pronto, meu irmão. Hoje ele é quem é, fortalece o espírito todos os dias. Aleluia. Né? E nos fortalece também. Porque nós temos essa responsabilidade, né? De influenciar pessoas para que elas possam viver no espírito e não na carne. Então você que está nos assistindo aí, certo, gente? Você que vai participar do chat agora. Você que tá nos assistindo, você que se identificou. Bispo, eu tava fortalecendo mais a minha carne do que o espírito. Tá na hora de você se arrepender. Ah, bispo, é porque eu sou jovem. Ah, é porque eu aqui na minha idade. Nós falamos aqui do hormônio, meu irmão, não é normal. Você precisa viver do espírito e num Espírito Santo. Aleluia. Cadê o povo de Deus? Vamos lá, gente. Vamos comentar Já no vai nosso chegando chat do e vai YouTube. comentando, gente. Muito forte hoje o Pode Fé. Tremendo. Rita de Cássia, Maiara Lima, Gabriele Cavalcante, a Luciene Souza. Tem gente que voltou. Opa, hoje voltaram, né? As aulas dos nossos jovens e crianças. Que Deus abençoe aí no retorno das aulas. Seja crente, viu, jovem? Na escola, na faculdade. Voltou, né? Hoje é dia 1º. O pessoal voltou aí das suas férias. Tu lembrou disso como? Tava no chat, ó. Eu lembrei como? Tava Por causa no do chat Pietro, aí. não. Lembrei do Pietro, aí voltou pra escola. Maiara Lima, obrigado por ser usado para edificar nossas vidas. Sim. Amém. Acho que é o Paulo Rodrigues que tá falando aqui. Como faço pra fortalecer o espírito? E aí, Luciano, responde aí o Paulo. Meu irmão, é exercitando ele, é fazendo com que ele esteja forte dentro Sim. de você. Consagração, jejum, leitura da palavra, oração. Porque isso vai te inclinar para que o espírito possa ser fortalecido. Né? Valorizar o Espírito Santo que há dentro de você. Porque do mesmo jeito que nós precisamos de alimento, nós alimentamos o Espírito Santo, né? Com jejum, oração, leitura da palavra e se consagrando realmente para que ele possa ser fortalecido. Falando sobre alimento, eu creio que foi de Deus agora o Luciano ter falado sobre dieta, isso. Né? Forte. Não. Nós fazemos Eu dieta. quero falar sobre o Instituto Projeto Nobre. O Instituto Projeto Nobre, que é um instituto que nós temos aqui na Igreja do Senhor Jesus, que abençoa famílias. São mais de 500 cestas básicas que são distribuídas todos os meses. Meu irmão, e na pandemia a gente não parou. A igreja continuou alimentando essas pessoas. Eu tava até falando mais cedo. Hoje vai um monte de gente no mercantil fazer as suas compras do mês, né? Caiu aí os vales refeição, os vales alimentação, por aí. Tem um monte de gente que vai no mercantil. Mas eu quero dizer pra você que enquanto você tá indo no mercantil, tem gente que não tem previsão de quando vai colocar a comida na mesa. Tem gente que agora, nesse momento, tá precisando colocar a comida. É 12h53, já tem gente finalizando o almoço. Ou tem gente que não sabe nem o que vai almoçar. E são essas pessoas que nós olhamos e são para essas pessoas que nós pedimos. O Instituto Projeto Nobre precisa da sua ajuda. Quando você vier pro culto, traga 1 quilo de alimento. Hoje, quando você for fazer o seu mercantil, vai comprar 2 quilos, 3, 4. Compra uma a mais para abençoar a igreja. Compra uma a mais para ajudar no Instituto Projeto Nobre. Luciano, não posso ir na igreja, não posso na portaria deixar o meu quilo de alimento. Você pode fazer a doação através do Pix. Coloca lá. Doação de alimentos para o Instituto Projeto Nobre. No 98188-1023. Vou repetir mais uma vez. 98188-1023. Né? Vai lá, doa leite, biscoito, óleo, arroz, feijão, macarrão. É uma cesta básica completa que a igreja, que o Instituto Projeto Nobre abençoa essas crianças. É muito ruim você ver alguém com fome, né? Essa pessoa não tem o que comer em casa. Domingo agora nós vivenciamos uma pessoa que chegou e disse, eu tô com fome, eu não tenho o que comer na minha casa. Gente, aquilo partiu o meu coração. Porque aquela pessoa disse, eu vim pra igreja receber mais de Deus, mas eu também tô com fome. E a igreja foi, se disponibilizou, doou uma cesta para aquela irmã. Ela foi para casa tão feliz. Ai, eu vou chorar. Mas ela foi para casa tão feliz que ela disse que naquela noite o filho dela ia comer. Ele não comia desde as 8 da manhã. E a igreja pôde doar uma cesta básica para essa pessoa. Você pode fazer parte disso.
Você pode abençoar. Você pode ajudar uma pessoa. Luciano, não tenho muito, eu já tenho pouco. Doa 1 quilo de alimento. Um arroz. Esse feijão que tá aí na sua casa, compra um óleo, uma manteiga, um leite. Tem mãe que não tem um leite pra dar pro filhinho, né? É tão bom a gente que é pai, mãe que vive agora, quando o nosso filho pede um leite, pede algo pra comer, é tão bom quando a gente dá, né? A gente também agrada o coração do nosso pai, quando nós abençoamos essas pessoas carentes. Nesse Pix que tá aí na sua tela, faça doação. 98188-1023. Esse também é o número do WhatsApp. Manda pra lá o seu comprovante. Nós vamos comprar alimentos, vamos abençoar essas pessoas. O nosso celeiro precisa da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Deus vai lhe abençoar. E você vai ajudar outras pessoas. Fazer o bem nos faz bem. Fazer o bem é uma obra do Espírito. Generosidade é uma obra, sim, do Espírito, né? Então faça o bem, abençoe, doe alimentos, abençoe vidas, faça parte desse projeto que é tão lindo. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, fazia a cesta básica, era para 30 pessoas. Gente, ainda era pequenininho o projeto, tá? E hoje, famílias são abençoadas. Mais de 500 famílias são abençoadas com essa cesta básica que você pode fazer parte de tudo isso. Se você não puder trazer aqui no tempo, quando você vier pra igreja, faz a doação através do Pix, porque você vai abençoar outras pessoas. Top, gente. É isso aí. Tem pessoas se movimentando também, né, pra poder trazer esses alimentos. E a gente falou de frutos do Espírito e nós fazemos o bem, gente. Nós fazemos o bem, né? O que é que a carne diz? Não, tá bom, fica só pra ti, não precisa compartilhar nada pra ninguém, mas nós fazemos o bem, né? Porque o Espírito, ele vai lá, né? E utilizando e usando, né, a bondade, a benignidade, nos faz pensar em outras vidas, né? Então, vamos viver no Espírito para que nós possamos abençoar outras vidas, né? Nós estamos vivenciando também na juventude o Frutos 3, né, que jovens estão se posicionando. Ontem, no domingo, foram arrecadar alimentos para poder ajudar outras vidas, né? Muitos alimentos arrecadados, muitas roupas também arrecadadas para poder vestir aqueles que não têm roupas para poder vestir, né? Então é muito importante, irmão, né? A gente fecha aqui, termina esse Pó de Fé fazendo uma pergunta para nossas vidas, né? E aí, vai alimentar mais a carne ou o espírito? Vai fazer com que as coisas do Espírito reinem na sua vida ou mais as da carne? Eu prefiro que o Espírito continue reinando na minha vida e sendo fortalecido cada vez mais. Né, gente? Então, que nós possamos ter um agosto abençoadíssimo. Né? O Pó de Fé vai continuar. Amanhã te espero aqui, temos esse encontro marcado. Sim. E compartilha aí pra geral, para que o pessoal possa também estar sendo abençoado. Né, porque o seu espírito está sendo fortalecido e o nosso também, usando, né, esse Pó de Fé para que pessoas possam ser ricamente fortalecidas no espírito. Considerações final aí, Lúcia. Finalizando mais um Pó de Fé, é muito bom ter vocês conosco, que Deus possa abençoar aí esse início de agosto. Vai ser um agosto abençoado, cheio da presença do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez ressaltar aqui, a presença do Senhor é algo importante, é o mais importante na sua vida, é a presença do Espírito Santo. Fortaleça o seu espírito e enfraqueça a sua carne. Fortalecendo o espírito, a sua carne vai ficar fraca. Amanhã tem mais Pó de Fé e a gente espera por você. Segue o espírito, segue o líder. Beijo! Deus abençoe, tchau, tchau.